E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro e também apoiador aqui do canal 6x1. E a Betfair segue com aquela oferta para novos clientes de até R$200 em apostas grátis. Basta entrar pelo link da descrição. Então, se você quer conhecer um pouco mais, quer fazer parte desse mundo aí das apostinhas esportivas, eu te indicaria a utilizar a Betfair, até por ser a única casa que efetivamente investe no nosso clube. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, viu galera? Aposta na moral para se divertir. No fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro, a gente viu o Vasco tomando aí uma goleada de 4-1 do Flamengo, né? Perdendo feio pro seu maior rival, que inclusive tirou o pé no segundo tempo, hein? Então a gente olha e fala, pô, o Cruzeiro não investe essa SAF e tal. O Vasco também é SAF, investiu muito mais, tá tendo problema direto lá, fluxo de caixa, não pagar o pessoal. Olha a situação do Vasco aí, gente, tá? Tá bem pior que nós e gastou muito mais. Então, assim, projeto esportivo é um negócio muito importante que não tá apenas condicionado ao dinheiro, tá? Tem muita gente tratando como se o Cruzeiro estivesse numa situação desesperadora e é claro que a gente tá incomodado. São 5 jogos sem vencer, né? 3 no Campeonato Brasileiro, mais os 2 jogos de Copa do Brasil, mas a gente não tá essa porcaria toda, tanto que estamos em 10º lugar na tabela, mais próximos do G4 do que Z4. Foram espalhadas em alguns lugares de Belo Horizonte faixas criticando os jogadores e a diretoria do Cruzeiro. Rafael Cabral, Lucas Oliveira, Wesley e Henrique Dourado e a própria SAF foram os alvos escolhidos no manifesto assinado com as iniciais da torcida organizada Máfia Azul. Na minha opinião, os protestos são válidos, a torcida, seja ela organizada, torcedor comum, enfim, quem quiser, tem todo o direito de apontar falhas, de criticar os jogadores pela forma como eles estão rendendo, pelas falhas individuais cometidas, né, nos últimos jogos especificamente. O Lucas Oliveira e o Rafael Cabral peidaram na farofa, realmente foram muito mal. Tem até uma faixa que fala ali do 10 sem talento, enfim, é uma coisa ao Nicão também, que assim, eu acho que nem tem muito por que a gente criticar o Nicão dessa vez, porque ele não tem entrado nos últimos jogos. Também acho que a crítica ao Wesley é injusta, ainda que de fato ele não tenha justificado o investimento, mas ele tem jogado melhor. Só que aí é uma questão pessoal, subjetiva, quem faz a crítica pode apontar uma coisa, a gente pode concordar ou pode discordar. O meu problema com esse tipo de faixa espalhada pela cidade é que se dá uma importância muito maior que isso tem na prática, tá? E a gente tem que pensar por que é que isso é feito e quem é que faz a faixa. Porque 2019 foi o ano das faixas em Belo Horizonte, né? Toda hora que acontecia um certo bastidor político no Cruzeiro, era faixa para um lugar atacando esse, aquele, enfim, era um expediente muito comum e a gente tem que entender que torcida organizada é sim um agente político dentro de um clube de futebol. Não é simplesmente uma torcida. A organizada, ela não reclama pedindo só melhoria para o time. Muitas vezes ela quer melhoria para ela. No dia 25 de maio de 2023, o Ministério Público assinou com Cruzeiro e Atlético Mineiro um acordo para restringir a disponibilização de ingressos a torcidas organizadas. Ou seja, os clubes não iriam liberar ingressos para organizadas em condição facilitada e diferente do que é feito para torcedores comuns. E essa era uma prática comum no futebol brasileiro, não apenas no Cruzeiro, acho que em quase todos os clubes, essa questão de facilitar acesso das organizadas aos ingressos, né? Seja através do clube dando ingresso, seja desconto, enfim, uma série de situações que agora não pode mais acontecer. E aí eu acho que não precisa desenhar qual é o motivo principal desse protesto, né, galera? Que foi devidamente assinado, assumido pelo pessoal da torcida organizada Máfia Azul, tá? O torcedor do Cruzeiro, qualquer torcedor tem direito a dar opinião, a criticar o jogador, desde que faça isso com o mínimo de respeito, né? Você não pode ofender a outra pessoa. Fez uma crítica ali ao jogador, ao desempenho, tá tudo certo, irmão, beleza. Só que a gente precisa entender também, né, o que é uma crítica ao desempenho esportivo e o que tem outro tipo de interesse por trás, tá bom? Então, ó, vida que segue, as faixas foram penduradas, os jogadores foram cobrados, beleza. O negócio é o Cruzeiro ir lá contra o Bahia, fazer um bom jogo, conquistar essa vitória, para que a gente possa ter ânimos mais calmos, digamos assim.
Tá? Aí a gente precisa entender o que é interesse da torcida organizada, o que é interesse do Cruzeiro e o que é interesse dos torcedores do Cruzeiro. Às vezes os interesses são os mesmos, às vezes não. O jornalista argentino César Luiz Merlo trouxe a informação do interesse do Cruzeiro no lateral direito Leonardo Godoy, de 28 anos, que joga no Estudiantes. Até o momento não existe proposta oficial pelo jogador, que tem contrato com os argentinos até o fim de 2024. Tava vendo o vídeo do Samuel Venâncio, que fez contato com esse jornalista, que é um periodista bem confiável lá do futebol argentino, né? E de fato ele confirmou que existiu uma sondagem do Cruzeiro, não é proposta oficial, e o clube argentino não estaria disposto a emprestar ao jogador, apenas uma negociação definitiva. Aí eu comecei a dar uma pesquisada na carreira desse rapaz e me chamou a atenção um aspecto negativo. Leonardo Godoy erra passe demais, tá? O aproveitamento de passe dele, isso não é na atual temporada, pegando várias temporadas anteriores também, normalmente fica por volta de 70%, às vezes abaixo de 70%, 74%. Enfim, para um jogador de defesa, como é um lateral, esse é um indicador muito preocupante, tá? Assim, a gente precisa que defensores sejam jogadores bem seguros. O Godoy não é um jogador a se destacar assim de forma brilhante em roubadas de bola, nem em assistências. Essa temporada ele até tem participado bastante ofensivamente, ele tem 3 gols em 5 passes para gol em 21 partidas na temporada. 2023 tem sido aí o melhor ano da carreira desse atleta, mas somando os fatores, né? Um jogador do futebol argentino, tá? A Argentina tem uma situação econômica pior que o Brasil, mas o futebol por lá, eles trabalham em dólar. É um jogador de 28 anos, nunca teve assim um brilho, não, é um jogador correto. Eu chegaria a dizer, inclusive, que ele é meio um lateral peladeiro, sabe? Aquele jogador que vai pro ataque, que cria jogadas e tal. Vi alguns vídeos dele aqui. Enfim, não é um jogador ruim, inútil. Se vier pro Cruzeiro, pô, acho que pode ajudar de alguma forma. Mas com todo respeito ao Leonardo Godoy, não engraxa a chuteira do William. O William é um lateral muito melhor que ele, tanto na questão defensiva quanto no apoio ao ataque também, tá? Considerando o melhor nível do William que a gente viu em algumas partidas, né? O problema do William é realmente essa questão física da sequência de jogos. Precisaria ter um cara para alternar com ele. O Pepa tem colocado algumas vezes o Igor Formiga, que não passa aquela segurança, mas a gente tem o Wesley Gasolina, que daqui a pouco tá voltando. Até por isso eu não sei por que o Cruzeiro insiste tanto em querer lateral direito, né? Teve o papo do Júnior Caissara, que também não é uma contratação que me animaria em nada, que o Cruzeiro especulou diversas vezes aí, não houve acordo financeiro, espero que siga a vida dele em outro lugar. Mas enfim, se o Cruzeiro precisa tanto de um outro lateral, olha pra base, cacete, sabe? Tem o Ítalo, que é lateral, mas que pode jogar no meio campo, que é bom jogador, o Joseph, né, que era ponta e tem jogado mais como lateral também. Olha pra base lá, velho. Pra contratar esses Manolo que não vai resolver problema só porque é gringo, vai me desculpar, tá? Mas no mercado argentino, se você falar assim, Emerson, me fala aí uns 20 jogadores do campeonato argentino. Eu acho uns 20 jogadores pra você. Você fala assim, ó, Mundial Sub-20, que teve aí agora. Tem uns jogadores da hora? Tem. A gente pode achar uns jogadores interessantes que fizeram um bom Mundial, que já tem jogado nos seus clubes, mas esse rapaz aí não me anima em nada, tá? E assim, como é só uma sondagem, isso nem deveria ter muita importância, né? Mas como setoristas importantes falaram a respeito, eu dou minha opinião sobre o Leonardo Godoy, não me anima em nada e de preferência que não venha, até porque precisaria botar um dinheiro para esse cara vir para cá. Pode seguir aí no Estudiantes, irmão, vai ser feliz. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o meio atacante Marinho do Flamengo foi oferecido ao Cruzeiro. No entanto, o clube não teve interesse devido ao prazo do contrato e principalmente o salário do jogador, que segundo o jornalista é de R$800 mil por mês. Esse é o tipo de notícia que me faz sorrir um pouco, que a gente entende por que é que o futebol brasileiro tá tão ferrado e quase todos os clubes estão quebrados, né? Porque não é o caso do Flamengo, que é um time que consegue arrecadar 1 bilhão, ele pode pagar R$800 mil pro Marinho, que é um jogador pouquíssimo produtivo e extremamente irregular durante toda a carreira. Mas o Flamengo pode pagar. O Cruzeiro não pode. O São Paulo, por exemplo, que ofereceu 500 mil e o Marinho não quis, porque ele não quer abrir mão dos 800. O São Paulo pode oferecer 500 mil pro Marinho? Sinceramente, não pode. Mas ele tá oferecendo, porque é isso aí, irmão. Olha o Corinthians o que tá fazendo. E tecnicamente eu até acho que se o Marinho estivesse no elenco do Cruzeiro hoje, ele seria titular, seria um jogador importante. Eu gosto do Marinho, sabe? Essa coisa folclórica,
minimício aleatório, as entrevistas dele e tudo mais. Eu gosto do Marinho, eu acho ele um personagem muito interessante do futebol brasileiro, mas não para ganhar o que ganha, né? E quando a gente olha para a carreira, o Marinho se destacou, assim, né? Ele teve passagem por outros clubes, como o Internacional no início de carreira, mas ele se destacou no Ceará, lá em 2015, na época do Que Merda, hein? E aí veio pro Cruzeiro, né? Fez um gol na estreia, inclusive eu vi esse gol de muito perto, estava no Mineirão aquele dia. Foi o único gol dele pelo Cruzeiro, depois teve até algumas boas partidas, mas a bola não entrava, ele era um jogador até meio zicado assim. O Cruzeiro emprestou ele pro Vitória e depois o negociou, né? Manteve 30% dos direitos e vendeu o Marinho por R$1,5 milhão pro Vitória. Pro Cruzeiro foi um livramento, até porque o Mano Menezes não contava com esse jogador. Depois o Marinho até deu entrevista deixando claro que a relação dele com o Mano era péssima. Mas lá no Vitória, em 2016, o Marinho comeu a bola, fez um excelente campeonato brasileiro e aí foi vendido para a China, se eu não me engano, por 5 milhões de euros. Foi uma venda muito boa, tanto que o Cruzeiro pegou com os 30% um valor muito maior do que tinha pego na venda original dele, né? Salvo engano, o Cruzeiro recebeu R$1,5 milhão de euros. Acho que foi isso mesmo, que dava mais de 5 milhões de reais na época. O Marinho não foi bem na China, voltou ao Brasil para jogar no Grêmio, também não conseguiu se destacar no Grêmio, aí foi pro Santos, né? Lá no Santos ele se achou, ele foi bem em 2019 com o Sampaoli e brilhou mesmo em 2020, né? Na época que o Cuca era o técnico do Santos, o Marinho fez mais de 20 gols na temporada, era o principal jogador daquele time que chegou à final da Libertadores, né? Tinha o Soteldo também dividindo protagonismo, mas em 2021, no próprio Santos, o desempenho dele já caiu, já voltou ao normal, digamos assim. Tá no Flamengo desde o ano passado, onde também não fez muita coisa. Então, galera, acho que agora a gente já pode considerar, né, que esse é um nome descartado. Eu vi muita gente falando sobre o Marinho aí nas últimas semanas, desde que foi noticiado que ele iria sair do Flamengo, muita gente dizendo, pô, o Marinho cabe no Cruzeiro. Tecnicamente, taticamente, caberia mesmo, tá? Mas financeiramente não tem como. 800 mil por ele é um salário bizarro, ridículo. Se o Cruzeiro pagasse, eu estaria aqui descendo a lenha na diretoria, que seria uma estupidez sem tamanho. E no Brasileirão Feminino ficou tudo para a última rodada. Nessa noite de segunda-feira, o Cruzeiro empatou por 1-1 com a Ferroviária no Sesc Venda Nova e fechou a rodada em 8º lugar na tabela. Se vencer o Real Brasília na última rodada, as cabulosas estarão classificadas para o mata-mata. Vocês devem ter notado uma mudança na iluminação, é porque o cabeçudo que vos fala simplesmente esqueceu de checar a bateria da câmera no meio da gravação, acabou a bateria, eu tive que botar para carregar até poder pegar, editar, enfim, o que era sol não há mais sol, mas vamos terminar o vídeo. Todos os jogos da última rodada estão marcados aí para segunda-feira, dia 12 de junho, 3 horas da tarde. O Cruzeiro joga então com o Real Brasília fora de casa, ganhou já era, irmão, o Cruzeiro tá classificado em 8º lugar, ou pode até ganhar a posição, dependendo aí de outros resultados. Se empatar ou perder, também tem chance de classificação, mas aí dependeria de tropeços tanto do Grêmio quanto do Avaí Kinderman. Então o cenário ideal é o Cruzeiro ganhar do Real Brasília. É um time que estava brigando aí pela classificação, mas nessa rodada já não tem mais chance, então vai estar cumprindo tabela basicamente. E o roteiro da partida foi cruel, né? Porque o Cruzeiro abre o placar com o gol da Bianca Brasil depois de um erro na saída de bola. A zagueira foi desarmada pela Vanessa, a Bianca dominou e fez um belo gol. Inclusive está fazendo ótima temporada a Bianca pelo Cruzeiro. Em 13 partidas são 10 gols e 3 assistências. Quem dera o time masculino tivesse um atacante com esse aproveitamento. Mas o gol da Ferroviária também saiu por uma falha individual do Cruzeiro, né? A Kemely, que é uma boa goleira inclusive, foi dominar a bola, acabou dando um tapa mais longo que deveria. A atacante da Ferroviária chegou, bateu pro gol vazio. A gente pode questionar o recuo, pô, mas a zagueira precisava recuar. Fato é que a goleirona tinha opções melhores, né? Dava pra fazer o passe ali do lado esquerdo pra Vitória Calhau. Enfim, já foi, errou, acontece, é coisa do futebol. Mas vale de positivo o fato que o Cruzeiro tá enfrentando. Recentemente ganhamos do Flamengo, agora enfrentou a Ferroviária. Times que têm um investimento muito mais alto que o Cruzeiro. E o time tá enfrentando, tá jogando bem, tá propondo, jogando pra ganhar. Ontem teve bola na trave, um monte de chance. O Cruzeiro foi melhor e merecia a vitória, tá? Mas realmente não deu, foi incompetente também, né?
né? E eu torço muito para que na próxima segunda, então, as meninas consigam a vitória, o Cruzeiro chegando pela primeira vez no mata-mata do Campeonato Brasileiro. Desde que a gente subiu para a primeira divisão, o Cruzeiro está sempre brigando contra o rebaixamento. Essa temporada é diferente, não corremos mais nenhum tipo de risco e estamos mirando lá para cima mesmo, tá? E aí, se a gente conseguir classificar para o mata-mata, é tipo o Brasileirão era até 2002, né? O Brasileirão masculino, tudo pode acontecer, o oitavo enfrenta o primeiro, o sétimo enfrenta o segundo, enfim, essa ordem aí. E aí, irmão, ó, quem for mais competente ganha e fé. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!